Irmãos, eu sou filho de um pai que viveu 91 anos. Deus recolheu ele agora recentemente de Covid. Ele morava em Serquilho e depois que Deus levou ele, a esposa dele, que morava com ele, foi embora para Rondônia. Meu pai tinha casa, eu e as minhas duas irmãs achamos por bem a nossa parte da herança não aceitarmos. Deixamos para ela, porque ela cuidou do nosso pai. Ela foi uma grande mulher, a irmã, me passou da mente o nome dela agora. Uma grande mulher, cuidou do meu pai, e nós agradecemos a Deus pelo que ela fez pelo meu pai. Irmãos, o meu avô e o meu tio, meu irmão Marino Trevisan, meu tio, e meu avô José Trevisan, eles estavam trabalhando na fazenda de café, na fazenda chamada Fazenda das Contendas, é Dalila o nome da irmã, da esposa do meu pai. Estava trabalhando, o meu avô e o meu pai estavam trabalhando na Fazenda das Contendas, em Mococa. E lá tinha os irmãos, isso foi em 1925, por aí. Você vê que faz tempo, 1925, quase 100 anos. Eles trabalhando e uns irmãos anunciaram o Evangelho de Jesus para eles. E eles eram muito da outra igreja mais antiga, eles eram muito fiéis lá, e ficaram até bravos com aquilo. E o tempo passou, eles moraram em Mococa, os meus avós foram, com meu tio, a família toda, foram morar em Pindorama, no interior do estado de São Paulo. E lá em Pindorama, eles tocaram café de ameia. E tocando café à meia, tocaram acho que 2 anos de café, e teve um ano que deu tanto café, mas tanto café, que eles venderam o café, e eles eram 4 irmãos. O José Trevisan, que era o mais velho, depois vinha o Luiz Trevisan, depois vinha o Marino Trevisan e o Jácamo Trevisan. Eram 4 homens. E tinha a tia Maria e tinha a tia Corina. Todos, os meus irmãos vieram todos morar, compraram, com a venda do café, compraram sítio. 4 sítios, um para cada irmão dos homens. E vieram morar tocaram mais um ano de café em Pindorama e vieram morar no sítio. E quando foi em 1928, o meu avô e o meu tio estavam dormindo de madrugada, e veio uma mão, escreveu na parede assim: Luiz Leoncini, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Uma mão escrevendo na parede. Veja o que é a vontade de Deus. O meu tio acordou com aquilo de madrugada, angustiado, acendeu a lamparina e falou para o meu avô, Beppe, em italiano ele chamava de Beppe, porque José em italiano é Beppe. Beppe, aconteceu isso. Meu avô falou para ele: olha, isso não é outra coisa a não ser o assunto lá da igreja que anunciaram o evangelho para nós lá em Pindorama. Já fazia uns 2 anos e meio que tinham anunciado o evangelho para eles. Aí eles ficaram naquela angústia, escreveram uma carta e mandaram para o endereço que estava na parede: Luiz Leoncini, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Só isso. E a carta chegou lá, claro que Nova Friburgo devia ter 50, 100 pessoas, a cidade era pequena, isso é 1927, por aí. A carta chegou lá, caiu na mão do Luiz Leoncini, que tinha sido da igreja e tinha abandonado o evangelho. O Luiz Leoncini pegou aquela carta e mandou para o cunhado dele, que era ancião da igreja. Mandou a carta para ele, o cunhado dele levou a carta para a reunião do ministério. Olha o que Deus faz. Quando foi em 1928, eles alugaram, os irmãos em São Paulo, onde era a igreja, foram para Ourinhos para levar o evangelho. E você evangeliza hoje no
no celular compartilhando. Saíram de São Paulo, foram para Ourinhos, de trem, chegaram em Ourinhos, alugaram uma máquina, que era um pé de bode, e chegaram no sítio do meu avô. Quando chegou no sítio, o meu avô e o meu tio estavam trabalhando na roça, o meu avô e o meu tio trabalhando na roça. E o pai do meu avô, meu bisavô, viu aqueles dois homens chegarem, ficou muito atribulado, achou que era captura. Naquele tempo tinha o tal de captura, que eu não sei o que é, e já se armaram, a família se armou tudo com arma, porque se fosse alguma coisa errada, eles iam para cima. Mas eles viram que eram homens de paz, e foi anunciado de novo o evangelho para o meu avô e para o meu tio. Creram na palavra de Deus. Creram na palavra de Deus e marcaram o batismo para daí, acho que 6 meses, na cidade de Chavantes. Eles saíram de Ubirajara, aquele tempo chamava Caçador, foram para Chavantes, não sei quantos dias ou horas a pé, pelo meio do mato, foram lá para ser batizado, né? Foram batizados e voltaram, passou os tempos, os irmãos vieram lá e falaram, olha, vocês vão reunindo aí e falando de Jesus, pregando a palavra de Deus, deram o usinário para eles cantarem, como esse daqui, e eles foram cantando. Quando foi em 1937, já tinha a primeira igreja de alvenaria, de bloco construído, já estava a primeira igreja construída no bairro Ribeirão Bonito, na cidade de Ubirajara, hoje cidade de Ubirajara. Construíram a igreja, o meu avô fez os bancos no traçador, porque não é que nem hoje que tinha, era tudo fácil. Fizeram os bancos, concluíram a construção da igreja, veio um irmão de Chicago, Estados Unidos, que era o fundador da Congregação Cristã do Brasil, veio lá no sítio do meu avô, dormiu na casa do meu avô, do meu avô, e ordenou o meu tio como ancião e o meu avô como cooperador. E os dois ficaram servindo a Deus, serviram a Deus no ministério por mais de 40 anos cada um, trabalhando no Evangelho. Bem, quando foi em 1930, teve um batismo e Deus chamou a minha avó na água do Santo Batismo. E a minha avó estava grávida. E o irmão Luiz Franciscon esteve lá e falou para ela, se for homem, irmã Helena, minha avó chamava Helena, se for homem, coloca o nome de Daniel, que é um grande profeta da Bíblia. E ela colocou o nome do meu pai. Meu pai nasceu no dia 31 de março de 1930, e Deus recolheu ele dia 6 de março de 2021. Viveu 91 anos. Esta, irmão, é a história da minha família. Quando eu era pequeno, eu era evangelista. Eu me lembro uma vez que eu fui evangelizar, naquela época, e falei contra a cruz. Eu era pequeno, e falei para um senhor, se o senhor, uma faca, ultrapassar o coração de alguém da tua família, você vai adorar a faca? Ele falou, não. Eu falei, por que o senhor adora a cruz? Isso era a minha ideia da época, né? São pensamento meu. Claro que hoje, a cruz, o Senhor morreu na cruz do Calvário, e a cruz serve para nós lembrarmos do sofrimento de Cristo. Eu trabalhei no Evangelho, e assim, era jovem, aprendi a música, fui servindo a Deus na música, até comecei a aprender música com menos de 12 anos, me batizei com 12 anos, portanto, eu tenho 67, tenho 55 anos de batizado, me batizei com 12 anos, comecei a tocar na igreja com 12 anos, aos 12 anos de idade, eu era responsável pela chave da igreja. Aos 12 anos de idade, eu que abria e fechava a igreja, no culto de jovens de manhã, servi o Senhor durante a minha mocidade, fui auxiliar no culto de jovens e menores, né? E a minha vida foi andando. Depois, eu quero fazer um parêntese, para mim não esquecer,
Lá no bairro Ribeirão Bonito, onde o meu avô e o meu tio fizeram a primeira igreja de alvenaria, que foi inaugurada em 1937, a igreja está lá até hoje, foi trocado os bancos. Foi trocado os bancos da igreja. Mas eu tenho 2 bancos na minha casa, dessa igreja. Eu tenho 2 bancos na minha casa de 1937. Você consegue mostrar aqui o banco para eles, irmão? Deixa eu procurar que não estou achando. Será que eu não tenho esse banco aqui? Tenho. Consegue mostrar? Vou por aqui para não... Onde está meu dedo aqui, irmãos? Esse banco foi construído em 1937. Conseguiu mostrar? Esse banco foi construído em 1937 pelas mãos do meu avô. Meu avô era carpinteiro também. E ele usou essa ferramenta que está em cima aqui, ele usou para trabalhar no banco. Em 1937, eu tenho o banco e tenho, chama-se arco de pua, isso daqui. É como uma furadeira que o meu avô usou. Então, irmãos, e esse banco eu tenho na minha casa. Eu tenho esse banco na minha casa. Então, irmãos, eu estou construindo uma casa para me morar. E na minha casa que eu estou construindo, eu creio que inauguro ela até o finalzinho do ano, começo do ano que vem. E esta casa, eu estou construindo um museu. E nesse museu vai ter muita coisa antiga. E se você quiser ver esse banco ao vivo, eu te convido para ver. Lá na minha casa. Eu vou marcar um dia para vocês irem na minha casa, para visitar o museu da minha casa. Mas não tem problema que o irmão mora onde o irmão morar. O irmão falou, nós vamos marcar um dia de visita nesse museu e vocês vão vir para visitar o nosso museu. E vocês vão conhecer a história do Evangelho na minha família. Vocês vão conhecer a história do Evangelho na minha família. Voltando, irmãos, ao assunto da minha família, aí o meu pai, Deus chamou a minha avó, depois em 1900 meu pai, Deus chamou ele com 12 anos, ele ficou 79 anos batizado, sempre firme, nunca arredou o pé da casa de Deus, nunca foi uma pessoa de contra esse, contra aquele, sempre usou de misericórdia, de piedade, para o bem do Evangelho. Meu pai é um homem extremamente trabalhador. Depois, em 1966, meu pai veio, 65, 66, meu pai veio para São Paulo, veio morar em São Paulo, foi aonde eu fui auxiliar do culto de jovens, onde eu ficava com a chave da igreja, eu ficava quando eu morava em Duartina. Aqui eu fui auxiliar do culto de jovens, me despedi para casar com a irmã Loide, né, na reunião de jovens e menores, me casei, Deus nos deu 3 filhos, o Senhor me chamou no ministério para ser cooperador de jovens em 1981. Em 82, Deus me chamou para ser cooperador do ofício ministerial. Em 89, o Senhor me chamou para ser ancião da igreja. Estou até o dia de hoje. Em 2010, o Senhor me chamou para uma nova obra, Congregação Cristã Apostólica. Foi uma novidade na época, porque a igreja que eu estava não tinha descendência, Aí depois nós criamos a Congregação Cristã Ministério de Jandira, que virou CCA. Depois que nós saímos do Ministério de Jandira, ou da CCA, já teve 15 descendências. E nós estamos tão felizes com as descendências, que são mais 15 igrejas falando de Jesus. Essas 15 descendências devem ter uns 80 anciãos, 70 anciãos,
todos eles batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, salvando almas. São tantas dissidências que houve, e nós não falamos contra os nossos dissidentes e nem contra da onde nós saímos. Não, porque todos estão falando de Jesus, estão trabalhando no Evangelho. Temos, irmãos, uma história no Evangelho. Vocês estão gostando da história? Mas eu vou contar para vocês mais uma coisa. Tem irmãos que quer saber a história do irmão Samuel. E você pode saber. Você pode saber. Você pode saber da seguinte forma. Eu tenho a minha biografia. Tudo que eu falei para vocês está no livro. Está no livro. Só que nós não vendemos esse livro. É um livro de família. Mas eu vou disponibilizar 5 livros, irmão. 5 livros. Para doação para os irmãos da internet que estão nos ouvindo. Vou disponibilizar para vocês. Só que depois, num próximo culto, eu quero mostrar para a Irmandade quem foi que ganhou o livro. E os irmãos me autorizem a pôr o endereço de vocês no ar depois. Porque eu vou mostrar quem... Viu, irmão Bruno? Anote esse assunto para não esquecer. Nós vamos doar 5 livros. Está próximo aqui, irmão? Eu vou mostrar para vocês a capa do livro da minha história. A minha história é uma história clara, todos podem ver. Posso pôr? Vocês conseguem ler aí o nome do livro? Uma vida em construção. Fala se quer que melhore ou não, irmão. Tá bom? O livro é esse, Uma Vida em Construção. Eu vou disponibilizar 5 livros para os irmãos da internet. E vou mandar. Não custa nada, não vai pagar nem o frete. Nós vamos pagar também. Eu vou pagar. Eu vou disponibilizar 5. Segura aí, irmão. Não tira, não. Desse daqui. Agora, se você quiser conhecer um pouco de história também, tem mais um livro que nós doamos aqui na igreja. Esse livro aqui nós doamos graciosamente aqui na igreja. É esse livro. Se você quiser ganhar esse livro, é só vir aqui na igreja. Aliás, hoje nós trouxemos um monte para cá, já acabou. O irmão acabou de trazer acho que mais 50 aí. Quem sabe, próximo culto já vai embora, porque vem bastante irmão. Tá bom assim, irmão? Segura aí. Esse aqui é a frente do livro. Esse aqui é o verso. O autor sou eu também, do livro. Então, vem aqui. Se você vir congregar, você vai ganhar um livro. E se der tempo, eu sou capaz de autografar para você. Tá bem? Sou capaz de autografar com muita honra e prazer. Pronto. Então, irmão, nós vamos... Eu estou contando isso para vocês. Por quê que eu estou contando? Para a Irmandade saber quem é o irmão Samuel Trevisan, de onde nós viemos. Estamos no Evangelho há quase 100 anos, a minha família. Esse rostinho que vocês estão vendo aqui, ó. Mostra meu rosto de perto, me faz favor. Esse rostinho que vocês estão vendo... já apanhou, já bateram nele pela causa da palavra de Deus. E me sinto tão feliz, aleluia, de ter apanhado por causa do Evangelho. Eu não sou digno, irmãos, eu não tenho dignidade para isso, de apanhar por causa do Evangelho, não tenho. Vive o Senhor, vive Deus, conhecendo o meu Deus, o teu Deus, o Deus que você serve. Eu não tenho dignidade, eu não sou digno de apanhar por causa do Evangelho. Mesmo eu apanhei e continuo apanhando, mas não tem problema. Deus conhece o íntimo do meu coração. Essa vez que eu apanhei no rosto por causa do Evangelho, até hoje eu sinto a felicidade, o prazer de apanhar. É por causa da palavra de Deus. Que gostoso, irmão. Se você não teve oportunidade, você não sabe o que é bom apanhar, levar um tapa na cara por causa do Evangelho de Jesus. É muito bom. Eu agradeço a Deus. Não tenho dignidade de ter apanhado por Jesus. Não tenho, não mereço. Mas fico tão feliz por isso, que Deus fez isso por mim. Então, Irmandade, está aqui um pouquinho da nossa história. Depois disso, vim para São Paulo com meus pais, me casei, fui morar em Jandira.
o Senhor me chamou no ministério, começamos a trabalhar no Evangelho. E Deus me abençoou grandemente, grandemente, irmãos. Passei momentos de não ter dinheiro para comprar leite para minha filha. Não tinha dinheiro. Mas Deus preparou o coração do meu pai para me socorrer, para comprar leite para minha filha. Cheguei a ser atendido pela assistência social da igreja, que chamamos de obra da piedade. Cheguei a ser atendido. Mas Deus tinha um plano na minha vida. E Deus cumpriu o plano dele na minha vida. Um dia eu fui congregar numa igreja e um irmão que não prega benção de jeito... Ele é um irmão duro. Porque Deus faz as pessoas do jeito que Ele quer. Esse irmão é um irmão duro. Ele prega doutrina. É um irmão bravo. Eu fui congregar esse dia lá e Deus deu a palavra para ele. Aquele dia, irmão, porque o coração dele não é dele, é de Deus. Deus mudou. E me abençoou na palavra, me ajudou. Irmão, disse que ia trocar minha casa, minhas vestes, meus negócios, ia prosperar. E acabou o culto. Eu tinha deixado o carro numa descida, porque eu não tinha dinheiro para comprar bateria. Eu não tinha dinheiro para comprar bateria para o carro. E eu falei para minha esposa, nossa, se Deus abençoar que a gente consegue pagar as dívidas, tá bom demais. Mas aquela palavra, eu vou falar o nome do irmão que pregou, porque toda honra e toda glória é a Deus. Esse irmão, o dom dele é pregar doutrina, ele é doutrinador. É uma delícia ouvir a doutrina da boca dele. Foi o irmão Newton Aparecido Cardoso, que pregou essa palavra e que abençoou a minha vida. Até hoje eu tenho um carinho especial por ele, porque Deus usou dele. Irmão Newton, Deus te abençoe, querido. O irmão está doentinho, que haja saúde na tua vida em nome do Senhor Jesus. Estou com as minhas mãos viradas para Osasco para te abençoar. Seja abençoado, seja curado, liberto em nome do Senhor Jesus, porque na tua boca tem palavra de vida eterna. Irmãos, Deus abençoou de tal maneira que Deus me deu a graça de construir igrejas pelo Brasil afora. Esta igreja que nós construímos também, né? Construímos essa igreja com recurso próprio. Mas, irmão, eu não fiz nada. Essa igreja que nós estamos foi construída pela família, com recurso próprio. Não estou glorificando a mim, não. É Deus que fez. É Deus, nosso Deus. E continuo trabalhando no Evangelho e vou trabalhar. Estou com 67 anos. Enquanto Deus me der vida, vou trabalhar para o Senhor Jesus. Porque a única coisa que me resta. Essa semana eu assisti um podcast do Bradesco. Com um dos homens mais ricos de São Paulo. Dos mais ricos. E ele disse, vou doar 60% da minha fortuna até a minha morte. E vou fazer isso porque eu sei que tem um lugar lá em cima reservado para mim. E eu quero, na outra vida, ter uma vida digna. Um homem extremamente temente a Deus, esse homem. Está no podcast do Bradesco. Eu não sei se é público, porque chegou a mim através de um gerente do Bradesco, que mandou para mim. Eu até mandei para alguns irmãos. E essa pessoa falou assim, eu tenho um lugar lá em cima, vou servir o Senhor até minha morte, porque eu quero um dia ver a face do nosso Deus, aleluia, como ela é. Eu quero morar no céu com Cristo. Você venha também, irmão, vamos morar com Cristo no céu. É muito bom servir a Deus. Por isso que eu falo, trabalha, irmão. Dê da tua vida para o Senhor Jesus. Dê um pouco de você. Esse domingo passado fizemos uma oferta aqui. E a oferta da igreja, tudo que entrasse, 100% seria para a obra da piedade. Para a assistência social da igreja. Na reunião de ontem e no culto de quarta, os irmãos falaram, irmão, fomos lá no atacadão. No atacado, eles foram lá, fizeram a compra e ainda a moça que atendeu eles falou assim, nossa, vocês têm mercado, é para revender? Falou, não, é para a igreja. A mulher quis saber que igreja que é e vai vir congregar com nós.
Porque é bonito fazer o bem, fazer a caridade, né, irmão? Eles fizeram as compras para montar a cesta básica, né? Então, irmão, vocês que assistiram o culto de domingo, vocês lembram. Então, irmão, é trabalho no Evangelho 24 horas por dia. Deus tem abençoado os nossos descendentes. Da CCA já teve 15 descendentes. E eu vos digo para vocês, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe e prospere todos os descendentes, porque eles estão falando de Jesus. Estando falando de Jesus, nós nos encurvamos pelo bem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é um pouquinho da minha história. Posso continuar falando para vocês, se vocês quiserem, em pedaços de pontos, aqui no livro, que vocês ganharam, alguém vai ganhar, tem a minha história de acidente, tem a minha história do mercado imobiliário, tem a minha história de trabalho, e tem até nesse livro, tem até a minha genealogia. E por incrível que pareça, eu consigo provar para vocês uma genealogia da família da minha esposa desde 1500 e pouco. Está provado aqui dentro, está provado. Quem ganhar o livro vai ter a sorte de ler, tá bem? Então, fale com a internet, o irmão... Ou melhor, vamos falar pelo WhatsApp. Manda pelo WhatsApp, que é melhor, né, irmão? Pode publicar meu endereço depois, porque eu falo, mandei para o irmão fulano, tal endereço. Eu quero falar para os 5 que eu mandar, porque a palavra do crente, irmão, é sim, sim, não, não. Não podemos falar demais. Temos que falar pouco e com sobriedade e com peso. Tá bem, queridos? Por essa parte, Deus seja louvado. Amém.